Para concluir nossa discussão sobre declaração de funções na linguagem C do 8051, falta comentar sobre os campos opcionais modelo de memória, reentrante e using N. Os demais campos já foram apresentados. No campo referente a modelo de memória, pode-se declarar small, compact ou large. Para simplificar a utilidade desta opção, vamos supor que seu hardware possui 64 KB de memória RAM externa e, por esta razão, você compilou todo o seu programa para o modelo de memória large, de tal forma que o compilador saiba que pode armazenar variáveis na memória RAM externa. No entanto, caso você precise executar uma função de forma mais rápida, você pode declará-la como modelo de memória small, de tal forma que as suas variáveis locais sejam criadas na RAM interna, que tem um tempo de acesso menor que a memória RAM externa, reduzindo o tempo de execução desta função. Você pode, ao criar uma função, informar que a mesma é do tipo reentrante, ou seja, a função pode ser chamada por diferentes processos, como por exemplo o programa principal, em interrupção. Isso quer dizer que quando a mesma está sendo executada, outro processo pode interrompê-la e reiniciar sua execução, ou a mesma pode ser paralelamente executada por mais de um processo. Seriam situações em que se executa um sistema operacional de tempo real. Para esse tipo de função, a área é criada na memória para armazenar parâmetros, variáveis e simular a pilha. Ao criar uma função, é possível solicitar que a mesma utilize um banco de registradores R0 e R7, diferente daquele em uso pelo programa principal. Você deve declarar na função using N, onde N, que pode variar de 0 a 3, especifica o banco de registradores a ser utilizado pela função ou o tratador de interrupção. Isto evita que o conteúdo dos registradores tenha que ser salvo em pilha, reduzindo o tempo de execução da função. Atualmente, há no mercado microcontroladores que contêm centenas de registradores para configurar os diferentes periféricos que possuem. Nestes registradores, diferentes conjuntos de flip-flops devem ser inicializados pelo programador para especificar o modo de funcionamento dos periféricos. Assim, a programação destes microcontroladores pode ser bastante trabalhosa. Com o propósito de simplificar a tarefa de programação dos mesmos, existem aplicativos com interface gráfica para possibilitar a configuração dos periféricos sem que o programador precise saber o nome dos registradores envolvidos e nem o valor a carregar nos diferentes conjuntos de flip-flops destes registradores. Nós iremos trabalhar com um destes aplicativos para configurar microcontrolador ARM fabricado pela ST Microelectronics na continuidade do curso. Assim, para se ter uma noção de como tais aplicativos funcionam, vamos imaginar como poderíamos elaborar um software para configurar os modos de funcionamento dos timers do 8051. A ideia deste software seria apresentar uma interface em que o usuário especifica como cada um dos timers deve funcionar, se o timer vai funcionar como temporizador ou como contador, e se há intenção de medir largura de pulso aplicado ao pino int. Veja, portanto, que o programador deve saber como os timers funcionam. Como comentado, a ideia é que o programador não precise de saber o nome dos registradores ou os valores a serem carregados no mesmo. Para tal, este software de configuração deve ter um template com a função main, que chama uma função de inicialização dos timers, que eu denominei de initTimerFunction. Antes da função main, o template deve solicitar a inclusão do arquivo com o nome dos registradores do 8051, reg51.h, e conter os possíveis valores de serem atribuídos ao registrador tmode para configurar os timers. Aqui estão os valores para configurar os modos de funcionamento dos timers 0, 1, 2 e 3, os valores para configurar os timers como temporizador ou como contador, sendo que o valor 4 seta o flip-flop counter time, e os valores para especificar se queremos ou não medir largura de pulso aplicado a pino que solicita interrupção. O valor 8 seta o flip-flop gate. Aqui temos a criação de duas estruturas, timer 0 e timer 1, do tipo tmode init structure. Estrutura em linguagem C é um tipo de variável que reúne um conjunto de outras variáveis, sendo criada pelo programador da forma que lhe for mais conveniente.
Neste caso, nossa estrutura possui três campos do tipo char, ou do tamanho de 1 byte: mode, counterTimer e gate. A função initTimerFunction deve inicializar os campos mode, counterTimer e gate das estruturas timer1 e timer0 a partir das escolhas realizadas através da interface gráfica apresentada ao usuário. Devemos então realizar a configuração de acordo com o desejado e o aplicativo vai então preencher o template apresentado anteriormente para atribuir os valores referentes às escolhas realizadas aos campos das estruturas e gerar o arquivo fonte. Este seria o arquivo fonte gerado pelo aplicativo já preenchido com as escolhas realizadas a partir da interface gráfica. O mesmo objetivo é configurar o registrador Temote. Para configurar o timer 1, faça o lógico dos campos que configuram o modo, se o timer vai funcionar como contador ou temporizador, e o nível lógico do flip-flop gate. Deslocamos esse conteúdo de 4 bits para a esquerda e o valor resultante é atribuído à variável temp, que é uma variável local do tipo char. Faça então a configuração dos três campos da estrutura timer0 de acordo com as escolhas da interface gráfica e então o ou lógico destes três campos com o atual conteúdo da variável temp, cujo resultado é atribuído ao registrador Tmode, de tal forma configurar os dois timers. O arquivo fonte gerado pelo aplicativo vai possuir a função main com a chamada da função initTimerFunction. O restante do código deve ser inserido pelo programador para especificar as atividades desejadas. No caso, este programa identifica, por poly, a contagem de 250 ciclos de instrução pelo timer 1 no modo 2 para alternar o nível lógico do pino 7 da porta P1 a cada contagem. Uma vez que o programador tenha inserido as instruções no main, o projeto pode ser compilado para gerar o código a ser carregado na memória de programa.